bem-vindo a mais um episódio do podcast Te Encontro na Cozinha. Eu sou Amanda Schiller, nutricionista, e toda semana eu recebo convidados especiais que vêm falar um pouquinho mais da sua área de atuação, trazer dicas, sugestões e responder as nossas dúvidas. E hoje a minha entrevistada é a Jaqueline Panseri. Olá, Jaque, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Fico bem feliz de ter aqui, até porque você já foi minha instrutora na musculação e até hoje supervisiona todo o meu processo aí nesses anos. Legal, um prazer também estar aqui, estar conversando, falando um pouquinho mais sobre a musculação. Vamos lá, então, muito bem. Gente, a Jaque, ela é formada em Educação Física, com licenciatura e bacharelado, tem vários cursos de atualizações nessa área e mais de 15 anos de experiência na atividade física, atuando no momento com atendimento personalizado, e é sócia proprietária de 2 estúdios Prime aqui na cidade de Videira. E lá a gente pode encontrar musculação, pilates, treinamento funcional, ginástica laboral, lutas e por aí vai. A Jaque, ela tem essa questão da individualização do processo, né? E eu queria saber já nesse primeiro momento como é que você foi parar na atividade física, como é que foi parar na educação física? Quase que viramos colegas, né? Na época do vestibular eu fiz educação física e fiz nutrição, acabei optando pela educação física, mas fiquei no meio termo ali das duas, e foi por gostar de fazer atividade física, gostar de movimentar, gostar do movimento em si. Mas entrar numa academia, eu entrei só na faculdade. Sério? Fui gostando, fui entendendo, fui estudando mais. E hoje é o que eu faço, é o que eu vejo sentido dentro da área da educação física, é o que eu mais me identifico, né? Já trabalhei em outras áreas também, nesse meu processo da educação física. Já fui prof, né, de natação, de hidroginástica. Hoje ainda tenho a ginástica laboral nas empresas, que também eu atuo. Mas a musculação é o que eu mais gosto, é o que eu me encontro ali e me identifico. Por algum motivo específico, o que você acha que brilha os olhos na musculação para você? Eu acho que é o entendimento de como o corpo humano funciona, né? A questão muscular, né? De você entender o que você consegue modificar e melhorar no condicionamento físico através da musculação. E saber que isso realmente traz uma diferença na vida da pessoa que faz, né? Em vários sentidos, né? Que a musculação faz bem, mas quando você entende o princípio, é como se fosse uma paixão, né? Você começa a entender e quer saber mais sobre isso. Hoje até as redes sociais têm ajudado a divulgar um pouco mais da musculação, né? Por muitos anos a gente teve ali nomes importantes na musculação, acho que todo mundo pensa no Schwarzenegger, né? É até legal falar, porque foi ele que trouxe para as redes sociais, né? Na época não era as redes de hoje, mas ele deixou muito popular e ajudou muito. E hoje o método dele, que é um dos métodos, é o que mais vende, né? Que é a pessoa ir todo dia para academia, fazer muitas horas de treino, aumentando o volume, intensidade. Então ele foi um precursor e ajudou muito para que a musculação hoje seja o que é. Com certeza. E até no início, assim, tinha um apelo mais só da estética, né? Acho que muitas pessoas até hoje têm esse conceito de que a musculação é só para crescer o músculo, ficar bombado, aquela história toda. Mas a gente tem tido mais acesso a essa informação dos benefícios que estão além da estética. Claro que a estética é importante, às vezes é o que faz a pessoa ir para academia, né? Se a estética pelo menos está ajudando a pessoa aí, já tá ótimo. Tá excelente, verdade. Mas hoje a gente fala de outros aspectos, né? Desde saúde mental, a questão da menopausa para mulheres, então tem muitos benefícios de modo geral, né? Ainda mais que hoje a gente se movimenta menos, a gente faz menos exercícios de força no dia a dia, então a musculação é essencial. Eu acho que você pode não querer fazer hoje, mas em algum momento você vai fazer, mesmo que goste ou que não goste. E acho que quando você vai fazendo e vai melhorando, vai tendo mais percepção da tua vida, de como você consegue ser uma pessoa mais forte, mais independente, ter um físico melhor, você não para. É uma questão de tempo mesmo para até as pessoas que não fazem entenderem esse princípio. Mesmo que você faça algo em casa, mas que tenha a função ali da musculação, que é o ganho de hipertrofia, que é ter ritmo para você ter uma vida diária normal, sem dores, você vai fazer. Então, é uma questão de tempo. Se você não faz, todo mundo tem que fazer. É verdade. Falo por mim, essa experiência mesmo. No começo, eu achava chato a repetição.
né? O fato de ter que só erguer peso e era sempre a mesma coisa, não tinha ali muita novidade. Mas hoje eu vejo com outros olhos. Eu percebo que a competição é comigo mesma. Né? Eu não tinha muita aptidão para modalidades com outras pessoas, eu tinha problema com equipes, porque eu não tinha muita coordenação motora. E aí eu acabei me encontrando na musculação com o tempo justamente por isso. Porque aí o meu desafio foi, então eu tenho que erguer mais carga, ou eu tô me desafiando, e isso que hoje para mim me chama assim mais atenção. Você sabe que eu acho que isso também tem a ver comigo. Eu não sou das atividades coletivas, então eu tenho que fazer um esforço para me adaptar em atividades coletivas e na musculação, na natação também, mas é ali que eu consigo me sentir bem, confortável, porque é eu comigo mesma ali, tentando evoluir. É isso mesmo. Nesses 15 anos de experiência, teve algum caso marcante? Às vezes a gente vê na academia mesmo, né? Muitos idosos, cada vez mais também, né? Teve algum caso assim que te marcou, que você gostaria de compartilhar? Sabe que isso me fez ficar pensando, né? Claro, antes aqui da gente estar conversando, a Amanda me passou sobre isso e eu fiquei vários dias pensando, né? O que eu ia contar, né? Porque tem tanta história legal que aconteceu nesse tempo, quantas pessoas que passaram por mim, que não gostavam, que voltaram a gostar, e eu acho que a gente procura muito aquela coisa que sim, uau, a pessoa emagreceu tantos quilos, mas eu posso dizer que o que mais marca a minha carreira é que eu fiz as pessoas irem. Então eu fiz as pessoas chegarem na musculação e ficarem, porque é muito fácil você começar uma atividade e parar, ou então a pessoa emagrecer muito e às vezes não manter o emagrecimento. Então eu falei, eu não vou falar o nome de ninguém, mas eu vou falar assim, com certeza muitas pessoas quando falarem sobre mim vão dizer, foi com ela que eu consegui ir na academia e ficar, ou então que eu consegui começar uma atividade física e me manter, entender o porquê, qual o sentido da musculação, então agora eu faço porque eu entendo o quanto faz bem para mim. Que às vezes a gente vive com aquela vontade de fazer e a gente até se expõe a olhar outras pessoas e dizer, meu Deus, aquela pessoa vai todo dia, ela gosta tanto e eu não gosto. E essa comparação não é legal. E aí, quando você entende o porquê você está indo, então acho que isso é o que mais eu ajudei. Então, não posso dizer uma pessoa em si, mas eu ter feito muitas pessoas começarem a fazer um exercício físico e se manterem nisso. E levarem isso para o resto da vida delas. Eu acho que isso é uma evolução e tanto. E acho que é essa coisa que mais me marca. Até quando falam do estúdio, e eu tenho que falar sobre por que abrir os estúdios, é por causa disso, por causa que eu queria montar um espaço em que ajudasse as pessoas a não se sentirem fora de uma comunidade, elas se sentirem dentro de algum padrão, porque às vezes a academia em si ela tem um padrão meio que ou você é muito ativo, ou você é um atleta, e você não se sente dentro de nenhum desses lugares. E aí eu queria um lugar para as pessoas que elas fossem dizendo assim, olha, eu não gosto, mas eu tô aqui. E aí do não gosto eu começo a fazer, a entender, eu começo a entender a importância e eu me mantenho. Eu acho que essa é a maior transformação da minha carreira. Não, faz todo sentido a gente se sentir pertencendo a uma comunidade, realmente é uma comunidade. Hoje, treinando mesmo, né, tem o pessoal do mesmo horário, a gente acaba criando vínculos de amizade, né, e já chega contando do dia, e outra conta uma fofoca, e assim vai indo. Então, realmente ajuda muito a manter o processo. E para de ter aquela comparação. Às vezes você se compara e você não consegue entender o porquê. Às vezes até que você está ali, você está fazendo um movimento, mas para que aquilo? Aí você, ao mesmo tempo você faz, você pensa, bom, mas também se eu não fizer... Aí a partir do momento que você entende, que você começa a compreender, você faz até a mais. Você começa a se propor a fazer mais e fazer daquilo um propósito, né? Perfeito. E a musculação tem que ter um propósito, sabe? É um propósito de vida. Então, você tem que começar por um motivo, às vezes, como a gente brincou, motivo estético e continuar, porque o estético vai além disso. Com certeza. Falando em começar, que idade é possível começar a fazer musculação? E também se gestante pode fazer, idoso pode fazer, são sempre dúvidas que surgem. Então, criança, claro que a gente sempre vai priorizar que ela faça esportes, que ela tenha a maior vivência física possível, né, Amanda? Mas hoje a gente já tem alunos no estúdio de 8, 9 anos fazendo musculação. Porque às vezes essa criança, como eu comentei, é onde ela se identifica. Ela não quer fazer uma atividade coletiva, não quer fazer um esporte. E ali a gente dá todo o preparo para que ela tenha ali valências físicas, melhore coordenação, lateralidade, potência, sem deixar de desenvolver as questões da idade dela. Mas não tem idade, eu acho, a gente até comenta, né? A criança tem que conseguir fazer algumas máquinas.
E aí o professor tem que ser alguém que entenda de criança, que entenda do que a criança precisa, da idade dela, até onde ele pode ir nas questões de carga, de repetição, de volume de treino. E aí não tem idade, não tem limites. Aí sobre a gestante, uma das coisas que a gente sempre tem esse cuidado é que ela faça a primeira consulta pré-natal, né? Faça ali a primeira ultrassom e aí se estiver tudo ok, o médico liberar, ela pode treinar até né, que tenha a primeira sensação de desconforto, que não seja interessante, que o médico peça para parar. Então, tem gestantes que treinam até o último dia, tem gestantes que param um pouquinho antes, mas não é até recomendável, né? Como eu comentei pena antes, né? Auxilia muito para que a mãe tenha uma boa gestação, tenha um parto normal, às vezes, se é o que ela deseja. Um cuidado que às vezes a gente tem que ter com a gestação, que eu vejo muita coisa na internet, é que a gente esquece que quando você está gestando, muda de posição os órgãos também. Então, às vezes, assim, o nenê está pressionando a bexiga, o intestino se movimentou, e às vezes vai fazer uma corrida na esteira, a mãe até pode fazer, mas será que é válido? Então, às vezes, vou fazer um agachamento, a mãe tem força de fazer, né? A gestante fazer com um agachamento ali, com bastante peso, descer, subir, mas pensando na questão interna da posição dos órgãos, da pressão em cima da coluna, da própria bolsa ali, onde está o neném. Será que vale a pena? Então, é muito cuidado. Então, é uma conversa entre a mãe, entre o médico, entre o profissional que está cuidando, ver como é que é o condicionamento físico dessa gestante. Mas pode. Consultou com o médico liberou, tem que fazer mesmo, aproveitar. Ótimo. E ajuda muito em fortalecimento pélvico, né? Sim. O bem-estar geral, diminuição de retenção de líquido, até mesmo o controle da glicose, que para muitas gestantes, o diabetes gestacional, por exemplo, é muito comum. E o gasto na atividade física ajuda bastante. Ajuda muito, até porque você vai mudando um pouco o teu perfil, né? Então, às vezes, você deixa de fazer algumas atividades e a musculação bem feita, a gestante pode fazer até o final. Então, às vezes, outras atividades ela não vai conseguir continuar, mas a musculação ela vai. E uma coisa que você falou da fisioterapia pélvica, eu sempre peço para toda gestante já ir atrás e fazer, porque por mais que a musculação trabalhe toda essa região, não tira o papel de uma fisioterapeuta fazendo esse trabalho mais específico. Perfeito. É um conjunto, então não é uma mão sozinha que vai fazer o sucesso dessa gestação. Com certeza. E já que a gente entrou em condições específicas de saúde, por exemplo, diabéticos mesmo, né? Você tem esse exemplo. A gente sabe que tem muitos benefícios para esse controle e moderação da glicose e para várias outras condições de saúde, né? É importante, já que para quem tem alguma condição, passar por um médico antes, fazer uma avaliação e ter essa indicação da musculação. Olha, eu sempre penso qual é a sua condição hoje. Quanto mais você for atrás, quanto mais entendimento você tiver de quem é você, de como é que está a tua saúde, de como é que está a tua alimentação, o teu sono, regular tudo isso, melhor. Então, se a gente recebe um aluno que já foi no médico, que já consultou, fez um raio-x da coluna, que tem um cuidado, fez os exames de sangue, é muito melhor. A gente vai ser muito mais assertivo no treino. Mas não impede a pessoa começar pela atividade física, fazer ali, no primeiro momento, quando a gente está com o aluno, uma boa anamnese, conversar, fazer uma avaliação física, entender, e aí talvez indicar ele um médico, indicar nutricionista, indicar toda essa parte para ele. Ele não é que ele não precise passar por isso para vir com nós. Se ele optar por não passar, tudo bem, mas o trabalho fica, como é que eu posso falar, de outro nível. Sim, mais assertivo e mais seguro também, né? Eu acho que tanto, por exemplo, na tua profissão, se você sabe que a pessoa já faz exercício, se ela já consultou, ela já fez exames de sangue, você já vai um passo à frente com ela. E se é uma pessoa que não fez nada, você tem todo um caminho ainda para ensinar, para incentivar. Uma cautela maior também, né? Também. Perfeito. Falando ainda das fases da vida, vamos entrar nessa questão dos idosos, né? Uma busca cada vez maior pelas academias, de modo geral, a gente vê que isso é crescente, e esse público da terceira idade que está cada vez mais ativo e que não aceita mais ser aquele senhorzinho da placa de trânsito com a bengalinha. Frágil nunca mais, eu acho que o idoso... Exatamente. Todo idoso agora é antifrágil, né? Tudo que eles não querem ser colocados como pessoas frágeis, que tem que ficar em casa. E com toda a razão, né? É maravilhoso, né? A gente está tendo uma inversão da nossa pirâmide etária, né? Uma tendência que cada vez mais tenhamos pessoas com mais longevidade
e viver com qualidade. E aí que eu penso que essa autonomia é desenvolvida a partir da musculação, né? Eu brinco que eu quero ser esse idoso. Né? Quero ser aquela idosa que fala, nossa, gente, vocês fazem muito fraquinho. Que é aquela pessoa que tem aquela motivação, que tem aquela energia muito boa. Mas hoje o idoso, ele tem uma outra ideia de vida, de tudo. E até, eu não sei se você já leu sobre isso, Amanda, mas até a questão de roupa. Tem toda uma outra forma hoje de você tratar essa geração, essa fase da vida, e é sensacional. E na academia, sim, tem uma entrada bem grande. Tem vários idosos, a gente, né, não sei se eu já comentei contigo, né, tem uma idosa de 93. Sim, né? Achei incrível. E que ela vai treinar certinho, e é muito legal ver isso. E a gente espera que ela fique muito tempo com nós e venha outras pessoas assim como ela. Eles têm uma energia maravilhosa, eles se dedicam às vezes mais que um jovem e têm resultados tanto quanto. E é essencial. Aí agora a gente fala, né? Como o idoso, como o jovem, como a criança, como a gestante, várias doenças, a diminuição do risco de diabetes, a osteoporose, condicionamento físico, equilíbrio. A gente está cansado de ouvir que o idoso que cai e tem fratura tem risco de, né, falecer mais rápido. Então, por que não estar treinando? Por que não estar se movimentando? Né? Acho que é uma questão mesmo de, hoje, crença da pessoa não ir. Aquele medo de não se sentir confortável, aquele medo de chegar num ambiente que ela não conhece. Mas se não, todo idoso deveria treinar. Com certeza. Todo idoso. E hoje tem muito idoso. Pelo menos no meu ambiente, onde hoje eu tô, né, ali nos estúdios todo dia, tem muito idoso chegando e assim, eles estão muito bem. Que bom. A importância de ter um acompanhamento, né, nessa fase para realmente prevenir lesões, né? Porque é um pouco mais, eu suponho que cuidadoso, né? Mais cuidadoso, até porque hoje, eu não sei você, Amanda, mas eu não vi meus pais fazendo atividade física quando jovens. Sim. Posso dizer que meu pai jogava futebol e adora futebol até hoje. Mas eu via muito eles trabalhando. Então, eu não cresci num ambiente em que as pessoas estavam se movimentando. Então, essas pessoas mais idosas, indo hoje no estúdio, elas também não viram os pais delas. Então, elas têm que ir contra uma vertente. Que elas viam as pessoas idosas ficando em casa. Então, elas estão quebrando tantos parâmetros e tantas coisas. Quando um idoso chega na academia com aquela atitude que quer treinar, a vitória que teve dele sair de casa e agir contra uma questão lógica que parecia ser fim de vida, é sensacional. É inspirador. E conversar e ver, hoje os idosos, eles viajam muito mais, saem muito mais. Então, fazer a academia ou até outras atividades é essencial para aguentar horas sentado numa viagem, para poder caminhar bastante, para poder curtir a família, poder fazer bastante movimento, ter o próprio cuidado dentro de casa, não depender de ninguém. É aquilo que a gente brinca, né? Você quer levantar do vaso. De que maneira? Com ajuda, sem ajuda, com força, né? E além de outras atividades, né? A prevenção do Alzheimer, que você consegue ter, e assim vai, né? É só benefícios, Só benefícios. Né? Quanto antes começar nesse caso, melhor também, né? A gente tá fazendo uma poupança de massa magra, né? Pensando no futuro. Eu sempre penso nisso, talvez esse seja o meu propósito da musculação hoje. Eu sempre penso que quando eu chegar nos 50, nos 60, eu quero estar muito bem. E eu sei que hoje, levantar todo dia cedo, ir lá, fazer o exercício, tem muito a ver com isso. Tem a ver com essa mudança, né? Esse paradigma. Daí, por exemplo, eu me formei, trabalhar e cadê esse cuidado? E hoje não, hoje, olha, a gente tá falando aqui de crianças com 8, 9 anos indo treinar. Como é que vai ser essa criança com a idade adulta, se ela continuar mantendo isso? Isso é maravilhoso. Agora, para quem não tinha o hábito de fazer atividade física nenhuma, não falo só musculação, e aí tem que começar... É uma quebra, né, de vários fatores, de preguiça, de você dar prioridade para o que precisa e não, às vezes, fazer o que vai realmente trazer saúde e bem-estar. Não, perfeito. Quantas vezes na semana seria ideal treinar, Jaque? Até pensando nisso, às vezes a gente coloca um padrão, né? A gente falou do Arnold, né? O Arnold, ele ajudou muito a colocar a musculação em alta na sociedade e ele vendia muito isso, de treinar todos os dias, alto volume, ele treinava 2, 3 horas por dia, e vem muito isso. Então, a maioria das academias, elas pregam muito isso, mas não é uma única regra. Hoje, treinar tem a ver com o teu tempo, quanto você realmente consegue ir, e aí tem que tirar toda e qualquer comparação. Né, Amanda, por exemplo, eu hoje faço academia de 2 a 3 vezes, mesmo estando lá dentro todos os dias, tenho outras atividades no meu dia a dia, e aí eu consigo fazer disso o meu bem-estar.
Se eu pudesse treinar todos os dias, nossa, excelente. Mas aonde está o meu bem-estar? Onde eu consigo fazer, sabe? Às vezes a gente quer fazer algo que o outro faz, porque o outro vai todo dia, eu também quero ir todo dia, e não existe essa regra. Se eu vou treinar todo dia, legal, tenho condicionamento físico para isso, vou ter um respeito com o meu físico para suportar, fazer a recuperação, vou me alimentar bem, vou fazer o sono adequado. Às vezes isso não é possível. Então, às vezes eu vou treinar 2 vezes ou 3 e vou fazer muito mais do que alguém que treina todos os dias. Porque eu consegui dar o descanso, fazer o equilíbrio do meu corpo, voltei para o meu padrão, melhorei e aí vou treinar de novo. Às vezes a gente treina todos os dias de maneira má, não má, mas como é que seria a palavra, assim... Um treino fofo, né? Treino fofo. E eu esqueço que ir na academia não significa ter conseguido fazer algo para massa muscular. Basta pagar, não é mesmo? E aí você perde esse padrão. Então, a regra que eu diria, dentro do teu dia a dia, qual é a tua condição? É conseguir um dia. Nós temos alunos que vão um dia, mas eu consigo nesse dia fazer bem feito, executar um treino com qualidade, me dedicar, naquele momento, minha cabeça estar ali para o treino, porque, eu tô aproveitando aquela minha hora de vida. E a gente sabe que treinar não é só a hora do treino, é o antes, é o depois, é dar conta de tudo e treinar. Hoje, às vezes, a gente fala muito de treinar, mas com qual qualidade? Né? Então, não se tenha um padrão. Dependendo até do objetivo também, né? Claro que quem quer mais hipertrofia tem um objetivo específico, obviamente, talvez tenha que ter uma demanda um pouco maior, né? Se você quer ser um atleta, você vai ter que se dedicar bem mais que uma pessoa que, eu quero melhorar meu condicionamento físico, mas eu também quero fazer pádel, por exemplo. Então, talvez eu não consiga treinar todos os dias. Ou então tem quem consegue treinar de manhã, fazer um outro esporte durante o outro período do dia. Feliz essa pessoa e que bom, né? Mas eu sempre falo, qual é a tua realidade? Que mundo você está? No teu mundo hoje, cabe fazer todo dia? Excelente, então vai, faz todo dia. Mas se só cabe 1 ou 2, não tem problema nenhum. Vai nesses 2 dias e faz valer por esses 2 dias. E aí falando, o Arnold vendia isso, mas essa é uma metodologia. Acho que o mentor dele foi o John Winder. E esse cara que propagou de treinar todos os dias com alto volume. Mas existem outros métodos, que é o que eu gosto muito, que é do Mike Mentzer, que ele não colocava isso. Era menos treinos por semana, com mais tempo de recuperação, mas mais foco no exercício, a correção postural, olhar qual é a musculatura que está realmente fraca e fortalecer, aonde está muito, por exemplo, encurtado. Você não vai treinar hipertrofia nessa região, porque tem risco de lesão, risco de você não melhorar, ou então não ter nenhum resultado de hipertrofia, e aí você vai ter que alongar. Então, não tem um padrão isso, sabe? Cada um usa uma metodologia. Eu gosto muito do Mike e por isso hoje os estúdios a gente prega treinar menos vezes por semana, até pensando também na vida moderna. Porque a vida moderna hoje não te dá tanto tempo quanto você gostaria de fazer as coisas. Mais ou menos isso, sabe? Então não existe uma regra. Individualizar cada caso, né? Olhar com carinho para você e não se comparar com aquela pessoa que vai todo dia, porque talvez a fase da vida dela permite. A minha fase hoje não permite e eu vou fazer o que eu posso e tentar melhorar dentro do que eu já faço. É o teu melhor. Exatamente. Muito bem. Ainda dentro dessa metodologia da musculação diária, né? A gente ouve muito aquela expressão do no pain, no gain. Eu penso que, claro, aqui a gente tá falando um pouco de desconfortos também. Não só de uma dor física, mas do enfrentar o desafio, né? Mas tem que doer o fato de sair com dor, né? Acho que a maioria das pessoas já teve aquele dia assim que não conseguia caminhar depois. Tem que doer, essa inflamação é válida até que ponto? A inflamação vai acontecer porque é sinal que teve realmente quebra de célula muscular ali e você vai ter uma hipertrofia. Agora, até que ponto? Isso é muito também a questão individual, até onde você consegue tolerar a dor. Mas a dor em excesso, ela não é válida. É sinal que você inflamou demais, você teve muita quebra muscular. E você vai demorar muito tempo para se recuperar. Então, uma pessoa, até comentando sobre isso, você treina todos os dias, se você ficar com muita dor, você não vai conseguir treinar por alguns dias. Você vai demorar, às vezes, 3, 5 dias para se recuperar. Então, eu penso assim, você vai treinar bem, vai sentir talvez um desconforto, principalmente quando você está numa mudança de treino. Então, o teu corpo vai sentir essa condição de contrair e tal, mas também tem relação, às vezes, da dor muscular, uma falta de hidratação. Às vezes até uma falta da alimentação, alguma coisa que você deixou a desejar. E aí vem a dor muscular também.
Então, são vários fatores. Algumas pessoas são mais sensíveis à dor, então ela sente um pouquinho, aquilo já é para ela intolerável. Mas um pouquinho de dor, de desconforto, é sinal que você trabalhou e teve quebra, não é de todo mal. Agora, se você chega ao ponto de tomar analgésico para dor, aí acho que você passou do teu limite. E é muito interessante, às vezes você está empolgado num dia muito legal e você exagera. E aí, quando você treina musculação de uma maneira eficaz, toda vez que você treina tem aquela quebra e aí baixa um pouquinho a janela da imunidade, né? E essa baixa da imunidade pode até trazer alguns vírus, às vezes ficar resfriado e tal. Então tem que ter um cuidado para você se conhecer e se entender. Às vezes você tolera o estresse e daqui a pouco fica super gripado e você não entende, nossa, o que eu fiz que eu tô agora? Eu comecei a gripar. Às vezes você está exagerando, você tolera bastante a dor muscular, não percebe que você estava passando do teu limite. Sim. Mas a dor, até falo para os alunos, né? Tenta tomar mais água quando se fica muito dolorido. Você também fazer banho quente, ou se tiver banheira em casa, ir na banheira, fazer uma indução, né? Com água quente, é muito bom. E também você fazer atividade física, né? Leve, né? Vai fazer uma caminhada, faz uma esteira, uma bike, algo assim no outro dia quando você está com muita dor, porque você vai fazer com que você tenha uma circulação de sangue maior e você recupere mais rápido. Mas a dor, ela vai acontecer em algum momento, né? Não é de todo mal, mas é muito de tolerância. Com certeza. Cada vez mais nós temos visto notícias, até talvez motivado pelas redes sociais, desafios dentro da academia, ou a gente vê alguém que está carregando uma carga muito grande, e a gente quer tentar também. Uhum. E a gente tem visto muitos acidentes acontecendo por conta disso, né? Isso vem de encontro até com essa individualidade. A gente olhar, não se comparar, mas olhar para si, né? Prevenir lesões dentro da academia. Quais seriam as principais dicas, Jaque? Quando você pensa nisso, às vezes a gente não se conhece. Então, a primeira coisa é você ter entendimento de até onde você pode ir. Porque às vezes um desafio, ele é muito legal, muito válido, mas você tem que ter um padrão, você tem que saber até onde você pode ir. Eu adoro o desafio, adoro isso, mas sempre você pensar até onde você é capaz de fazer tal coisa. Se você é uma pessoa que não dorme o suficiente, se você não se alimenta bem, se você não tem um hábito e vai começar do nada a fazer atividade física, a fazer coisas muito intensas, isso vai te trazer um estresse. É aquilo que a gente comentou, né? Às vezes você exagera no momento e depois não percebe que nos outros dias a tua imunidade cai, que você fica doente. Então, o principal cuidado é se alimentar bem, ter um sono adequado, se hidratar e seguir no teu ritmo, não se comparar tanto. Mas os desafios, eles são ótimos, porque eles te trazem o papel da comunidade, que é você saber que tem alguém com o mesmo objetivo que o teu e que quer evoluir junto. E ali, nesse momento, se compartilha informação, você tem aquele momento de união e que você vai fazer acontecer porque tem alguém ali junto. E você pensa, poxa, não vou largar a mão agora, eu vou ir até o fim. Mas com cuidado, né? Não se compare tanto. Exato, com atenção e individualidade, né? Olhando para si, realmente respeitando os seus limites, né? Total. Dentro desse ambiente da academia, a gente também tem visualizado, talvez há anos já a gente fala sobre isso, a indicação de suplementação, às vezes até mesmo de anabolizantes. Acredito que isso é mais comum até entre os jovens, principalmente ali adolescência, adultos também, quando querem aprimorar os seus resultados de uma forma um pouco mais rápida. Mas a gente sabe que vem muitos malefícios com isso também, que precisa ter uma individualização novamente, nesse caso, e uma atenção maior, né, Jaque? Sabe, quando eu penso sobre isso, né, a gente não pode esquecer que para algumas pessoas a testosterona parece que é só hormônio, é só anabolizante. A testosterona a gente produz, né? Então, o problema disso é que se disseminou como usar, só assim você vai ter um crescimento muscular. E muitas vezes é só uma falta mesmo de dedicação própria e de cuidado com isso. Mas hoje, para algumas situações, é bem importante o uso de hormônio. E é por isso que eles fizeram os anabolizantes, né? Fizeram lá a testosterona em laboratório, modificaram ela. E aí até, por exemplo, pessoas que tiveram perca de massa muscular muito rápida. Por exemplo, doença renal, câncer, AIDS. Aí eles usam alguns, né? Não é o Durateston, é um outro... Não vou lembrar agora. Mas... Estou tentando lembrar aqui, agora eu não vou lembrar o nome, mas que é usado para isso. Até o próprio Durateston, até para reposição em pessoas muito idosas. Mas existe um porquê. Essa pessoa teve uma perca de massa muscular, mas às vezes a gente quer um resultado tão rápido, a gente quer algo tão
forte, assim, algo tão além do nosso normal, nosso natural, e a gente procura essa ajuda. Mas tem que ter um certo cuidado. Eu acho que até onde vale a pena. Todo mundo sabe que quando você usa um esteroide, assim, você vai ter um crescimento muscular de maneira geral. O teu coração vai ter que trabalhar mais. Você vai ter que ter mais fluxo sanguíneo e o teu coração também cresce, por ele ser um músculo. E aí esse crescimento às vezes não é adequado. Ou então você não tem condição de fazer uma ventilação ali e tudo, de você conseguir jogar bem essa força do coração e ter problemas, né? Um dos maiores problemas de quem faz o uso de anabolizante é problemas no coração. Então, o coração não suporta, ou ele cresce demais. A gente sabe disso, mas às vezes a gente ignora. E eu acho que ignora principalmente quando a pessoa começa a se tornar, independente. Ela vai no médico, ela entende o assunto e ela considera que aquilo tá fácil, que eu consigo seguir sozinho. E aí começa a ter os perigos, porque enquanto você está indo com alguém por um sentido, por um objetivo real, você realmente precisa fazer uso disso, é diferente. Mas a maioria das pessoas, elas tentam enfeitar para dizer que elas precisam, ou então elas vão atrás de alguém que vai fazer a venda do produto mesmo, não precisando, e aí ela esquece, acho. Ou ela não se preocupa com o que vai acontecer daqui 10 anos. Exato. E também existe isso, né? Hoje nós não temos pessoas que usaram isso por 30, 40 anos para a gente fazer um estudo disso para saber qual é a consequência real. Então, as pessoas que começaram a usar anabolizante, elas ainda não envelheceram. Uhum. E aí o problema não é, como eu te falei, qual é a quantidade que essa pessoa usou, como é que foi isso? Porque enquanto você está com um médico fazendo uma orientação adequada, é uma coisa. Quando você passa disso, acho que não vale, né? O meu olhar, né? E até é proibido a venda, tudo, porque realmente, até onde vale isso? É algo proibido. Para que você fazer uso de algo que você já sabe que não vai ser legal mais para frente? É porque tem muitos colaterais, né, que vêm em consequência. E como você falou, existem as indicações específicas, existem pessoas que têm reais deficiências hormonais e que têm outras formas hoje também de fazer essa reposição quando ela realmente é necessária, mas passando pelo médico, fazendo os exames, né? Mas aí hoje, no meu ambiente, ali no estúdio, é muito difícil ver isso porque as pessoas ali disso já acabam vindo com um padrão diferente da academia tradicional de trânsito livre, em que tem menos cuidado. Então, a gente tem uma orientação maior, é mais difícil de acontecer. Mas, assim, eu vejo que a pessoa que não se sente capaz, ela não se sente capaz de chegar onde ela poderia chegar, aí ela quer fazer uso de algo, para tentar ser mais rápido, para cortar caminho. Até a questão de emagrecimento é assim hoje. Sim, sim. E aí vale a pena. Até onde você realmente precisa de usar alguma coisa para chegar naquele objetivo? Claro. Às vezes é só falta mesmo de consciência. Poxa, acho que eu sou capaz, acho que eu posso tentar mudar a minha rotina e fazer acontecer sem uso. E ter um pouco mais de paciência também, né, Jaque? Porque não é um processo fácil. Muitas vezes engloba uma mudança de hábitos gerais, não é só ir para a academia. Mas é o comer melhor, é o dormir melhor, é ter melhores pensamentos, né? Então engloba muitas coisas no estilo de vida, né? É aquela pessoa que você vê com um físico muito legal e você vai conversar com ela e aquilo não se construiu em um ano. Aquilo teve vários anos e teve muitas altas e baixas e a pessoa aceitou, é isso mesmo, tá tudo bem, nem sempre vai ser perfeito. Sim. E aí, às vezes, na primeira queda, a pessoa imagina, não, agora eu preciso usar alguma coisa, porque senão eu não vou ter aquele objetivo, não vou chegar naquele físico. Não é bem assim, né? É como tudo na vida, nem tudo é só subida. Exatamente. A gente falou de anabolizantes, mas também vai entrar no mérito dos suplementos alimentares, que a gente tem também. Algumas pessoas precisam e algumas pessoas fazem uso mais pela indicação geral, né? Em alguns anos aí atrás, a gente teve no Brasil estourou a creatina, assim, né? O suplemento de creatina como um dos mais vendidos, produtos mais vendidos no país. E que se a gente for ainda, né? pensar, eu acredito que sim. Tem muita propaganda positiva, realmente é um suplemento que tem muitos estudos, que traz muitos benefícios, mas que, novamente, não dá para depositar todas as esperanças só em cima de um suplemento. O legal é que se a pessoa está tomando a creatina, pelo menos ela quer melhorar. Eu já fico feliz, mas aí às vezes eu penso, a pessoa não toma nem água. Mas perceba como muitas vezes é um placebo, né? A pessoa diz, eu investi num suplemento, eu investi, né, na academia, então agora eu vou...
E realmente pode servir como esse incentivo. Igual um pré-treino. Exatamente. Mas, novamente, é necessário ter essa individualização porque muitas pessoas estão usando por usar, sem necessariamente precisar disso. Às vezes até fazendo uma dose excessiva da própria proteína, né? Sem corrigir outros aspectos que talvez melhorariam mais ainda o resultado dela. Quando eu comecei a trabalhar na área de educação física, no meu primeiro ano em academia, a creatina era proibida a venda no Brasil. É verdade. E eu lembro que era assim, existia já o contrabando, a venda de creatina. E era feita aquela super compensação, você já ouviu falar disso? Tomava-se 21 gramas por 7 dias. Imagina, 21 gramas de creatina. Coitada da pessoa, né? Dele pozinho, né? Misturava na água, imagine quanto, né? De pó. Então era 21 gramas por 7 dias. E daí depois tinha todo um protocolo que agora eu não lembro mais. Mas me marcava que era 21 gramas por 7 dias. E veio dos Estados Unidos essa regra, e daí usava-se, né, os alunos, e aí depois ficava 21 dias sem usar, tinha toda uma estratégia. E aí vê que era só comércio, né? Igual, como eu comentei antes, a metodologia do treino do Arnold, que ele virou um comércio. E isso a gente acaba, às vezes, ficando muito iludido. Então, claro, a creatina ajuda, mas não é todo o padrão. Mas eu lembro disso, nossa, ficava... E daí depois logo foi feito a liberação. Aí tinha alguns pré-treinos também que era proibida até um tempo atrás a venda no Brasil, por causa da betalanina, a quantidade, né, de betalanina e de outras substâncias que ajudam, né, a aumentar a frequência cardíaca, era proibido no Brasil. Nossa, era um sucesso, assim. Sim, muitos importados, né? Teve uma época que o pessoal trazia muita coisa de fora e que não tem a mesma regulamentação que a Anvisa tem no Brasil. Então, às vezes, vinha com substâncias que nem estavam sendo alegadas no rótulo e que muitas vezes aumentavam o risco de saúde de modo geral, né? Não, e total, porque às vezes você tá tomando um pré-treino achando que é só um pré-treino, só uma bebida colorida que vai me dar mais energia, mas junto vem outras substâncias. Aí você já tomou 5 cafés, aí vai lá, toma um pré-treino, não sabe porque você não consegue treinar. Nem dormir. Você ficou teve tanta reação, né, do suplemento. Faz todo sentido. Por isso que é importante ter esse acompanhamento geral, né? Saber o que realmente é importante para você, até para não gastar dinheiro desnecessariamente, porque não são coisas baratas, né? Não são suplementos simples. E hoje a creatina é a creatina a gominha de creatina, né? Exato. O dadinho da creatina. Então já tem todo um comércio ali. Eu falo, que bom se a pessoa já está tomando, e pelo menos ela quer se movimentar, porque se ela não está tomando creatina, também exercício físico ela não está. Sim, com certeza. Muito bem. Já que falando sobre motivação, né, acho que isso eu escuto muito dos meus pacientes, que é se manter motivado para treinar, para comer bem, né, desenvolver essa disciplina. Penso eu que a gente precisa ter um motivo principal, o motivo para a ação, como diz o próprio nome, motivação, para desenvolver essa disciplina também. Na minha visão, o ter um porquê é muito importante. O que você colocaria, assim, até de dica para quem precisa continuar? Eu sempre acho assim, que a motivação é aquela explosão, é um foguete. Uau, motivei, é hoje, vou começar, vou fazer. E a disciplina é o dia que você não quer nada, que você quer ficar deitado embaixo da cama, assim, embaixo das cobertas. Desculpa. Exatamente. E aí você tem que seguir em frente. Aí você tem que fazer aquela mistura. Lembra daquele dia que você estava motivado, que você se matriculou, que você fez, você consultou com a Amanda, que tudo isso, aquele dia era um dia. Os outros 300 dias do ano, você tem que fazer acontecer mesmo sem ela, sem esse foguete estourando toda hora. E, assim, eu uso muito de estratégias assim. Por exemplo, eu tenho meu caderninho, até eu trouxe aqui, que eu anoto tudo que eu faço e eu consigo mensurar. Então, eu passo alguns dias, olha, eu fiquei 3 dias sem treinar. Olha, uma semana passada treinei todo dia. Então, isso me ajuda demais. Isso me mantém não só motivada, como consciência do que eu preciso fazer para aquilo que eu quero que aconteça. Na questão da alimentação também, eu ter as coisas mais organizadas possíveis. Eu sempre fui uma pessoa que eu queria fazer as coisas. E hoje a minha rotina, a minha vida é difícil para mim cozinhar. Então, depois que eu comecei a pegar as marmitas, nossa, agora tá acontecendo algo que nunca tinha acontecido antes, que é eu realmente seguir ali as medidas, as quantidades, e isso tá acontecendo. Mas enquanto eu quis ser teimosa, de fazer, de tal, eu fazia um dia, nos outros dias, cadê? Então, eu fui identificando os meus padrões. Aí, outra situação também é você se precaver. Então, amanhã é meu dia de treino, a minha roupa já tá pronta, eu já arrumei tudo, minha garrafa de água, isso aqui, o meu trabalho vai exigir tanto de mim, então eu sei que tal horário eu não vou conseguir mais ir, eu já fui lá, já troquei meu horário, já me organizei.
Para algumas pessoas, elas precisam ter mais do que simplesmente o dia de ir treinar, ou então de ter a alimentação ali pronta. Às vezes a gente precisa de mais, então vai encontrando ferramentas. É o bloquinho de anotação, é eu ter ali a marmita, é eu ficar todo dia me lembrando disso. Então eu tenho no celular coisas, eu tenho no WhatsApp também o meu grupo de rotina, que eu coloco rotina e planejamento. Então eu vou colocando ali, isso me ajuda muito. Então se eu pudesse dar essa dica é de anota, faz, escreve. A Amanda também é muito disso, né? Eu acho que ajuda, e ter pessoas ali, sabe? Às vezes você tem que se moldar um pouquinho. Então, por exemplo, não sei você, né? Mas hoje o Instagram é muitas coisas, né? Mas eu tento, quando eu vou pesquisar coisas que me ajudem. Sim. Porque senão eu vou acabar vendo coisas que não me ajudam. Perfeito. Então, criar um cenário ideal, né? O ambiente ideal. E às vezes as conversas também, elas vão se moldar conforme eu quiser. Então, se eu estou conversando com alguém que não me ajuda nisso, tu tenta mudar a conversa e acontecer isso. Não, eu acho que quando você faz atividade física, você motiva porque está sempre empolgado. Então, aquela pessoa que não é empolgada, você tem que só mudar a atividade. Você vai te encontrar. Claro, eu amo musculação, mas você tem que fazer algo que te satisfaça. Algo que você não sinta tanto assim para ir. Que você vai meio sem pensar, sabe? Eu tenho que me arrumar e pronto. Quando chegar lá, eu faço e foi. Se é isso, então organize e acha algo nesse sentido. Então, se conhecer também, né? Saber até onde aquilo vai me trazer realização e eu vou conseguir me organizar para que tenha. Então, as pessoas ao redor de mim, eu acabo falando já de física. Estou sempre tentando trazer isso para que o meu ambiente fique mais fácil de eu ir. E nada mais motivador do que você conversar com alguém que está fazendo e está tendo diferença e está se realizando naquilo. Você pensa, acho que eu também vou fazer isso. Ela não pode estar no tempo livre, né? A atividade física, ela tem que estar na agenda. Ela tem que ser um dos compromissos. Ela não é só lazer. Exatamente. E aí a gente lembra, é igual o banho, né? Um dia vai ser mais rápido, um dia vai ser mais devagar, um dia eu vou estar super empolgada, vou fazer uma esfoliação, não sei o quê. O treino é isso também. Tem dias que vai dar pra ir na academia e fazer meia hora, mas eu fui e fiz e tá ótimo. Isso me ajuda também, a não ficar colocando limitadores. Sim. Porque mesmo eu estando dentro de academia, né, bastante horas no dia, nem sempre o treino acontece. Então eu tenho que me organizar. Senão, não vai acontecer, mesmo eu estando lá dentro. Aí as pessoas falam, né, é fácil pra ti. Não é fácil pra ninguém, é uma escolha. Até porque é o teu trabalho, né? Não é necessariamente só a tua musculação. Exato, você já fica olhando assim, tem que arrumar aquilo, não sei o quê. Fulano, não falei, tinha que falar. E assim vai indo. Então você tem que ter aquele pensamento bem focado para naquele momento é o treino. É isso. Até porque hoje fazer atividade física é simular a nossa vida do passado, que tinha muita movimentação por não ter tanta tecnologia quanto a gente tem hoje. Então, antigamente tinha que caminhar para conversar com alguém, não tinha o telefone, não tinha o WhatsApp ali que na hora, né, manda mensagem e chega. Tudo era muito braçal, então a gente vivia em constante movimento. Hoje em dia, a maioria das vezes, a gente vai para academia 1 hora e as outras 23 é ou sentado no computador, deitado, dormindo no sofá e sedentarismo, né? Total. Então, por isso que é colocar como um hábito. A gente tá fazendo, na verdade, um favor pro nosso corpo. Tá se ajudando. Tá se ajudando, porque o modo de vida, ele já não é mais da movimentação, né? Cada vez menos. E a gente procura fazer coisas menos ativas, se for ver. A gente quer os ambientes mais confortáveis, mais aconchegantes. Quem hoje vai querer um carro que seja a abertura da janela manual? Ninguém mais quer. Mas o manual ali fazia o movimento, era também uma atividade mínima, mas é aí que vai perdendo. O próprio fato, não sei se você já viu sobre isso, de quando colocaram o controle remoto nas TVs, né? E isso já também diminuiu o foco da pessoa ir lá, trocar de canal, voltar a sentar. Coisas tão simples, né? Hoje a gente tá muito acomodado e a gente quer ficar cada vez mais acomodado. Então, a fazer atividade física é meio que padrão. Porque chega uma hora que você fala, meu Deus, eu tenho que me movimentar, eu tenho que parar isso, porque tô me sentindo mal. Exatamente. Faz sentido. Até as pessoas que fazem atividade física direto e estão ali habituadas já, quando elas param alguns dias, elas começam, nossa, como é ruim ficar parado. Faz falta. É isso mesmo. Já que eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e chegaram 2 perguntas que eu acho que são clássicas já da academia. Uma delas é se a gente deve fazer atividade do cardio antes ou depois da musculação. Então, eu sempre falo, né, para todo mundo, qual é o nível desse cardio e o que você quer dar importância?
você quer que o teu treino de musculação seja o teu foco principal, você vai iniciar por ela. Então, você vai fazer a musculação primeiro e o cardio vai ser secundário. Não, meu foco hoje eu quero fazer uma corrida, eu quero fazer o meu cardio antes, porque eu preciso ali ter minha principal fonte de energia, né? Que os primeiros 20 minutos do treino é onde eu uso essa fonte de energia que está na corrente sanguínea, aonde eu quero levar isso. Então, eu vou fazer o cardio. Mas se você for para academia no dia de treino de musculação, se você fizer isso, aquela primeira energia que vai te dar o melhor desempenho, você vai perder no aeróbio. Então, depende muito do teu objetivo mesmo. Mas se você está indo para a academia para treinar musculação, você deixa sempre o aeróbio para depois, ou então você faz o aeróbio num determinado tempo, e aí depois de 2, 3 horas você faz a outra atividade. Eu sempre recomendo para os alunos, quando eles fazem 2 atividades físicas no mesmo dia, por exemplo, treino e depois à tarde vou fazer um esporte, dar 6 horas de intervalo, pelo menos. Que aí você vai fazer uma alimentação nesse meio tempo, vai restabelecer o fluxo sanguíneo, o músculo vai estar ali menos inchado, menos contraturado, evita também o risco de lesão. Mas o que você quer priorizar? Então, quando você vai fazer junto, no mesmo momento, as duas coisas, o cardio e a musculação, escolhe. Ou é um ou é outro que você vai dar prioridade. Né? E não deixe não pular o cardio. Não precisa pular, Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. E aí, aquele momento, né? A musculação é maravilhosa, tudo. Mas o cardio vai ajudar muito. Porque é ele que faz com que o teu coração force um pouco mais, porque o teu pulmão expanda. Ele tem a condição do exercício aeróbio tão eficiente, tão... ele não tira a musculação, nem a musculação tira o cardio. Os dois são juntos. O casamento perfeito. Isso aí. Não, é excelente. E a segunda pergunta era sobre alongamento. Se a gente tem que alongar antes ou depois do treino. Aí entra um padrão enorme de dúvidas e questionamentos, né? Vou falar um pouquinho do que hoje eu acredito que a gente prega muito lá no estúdio. Nos estúdios, né? Por exemplo, existem algumas contraturas, às vezes você tem uma postura inadequada, você passa muito tempo sentado. Você entende que quando você chega lá para treinar, você tá naquele padrão que você chegou? Você estava sentado no carro, você estacionou, saiu do carro, você ainda não jogou o teu pensamento para os teus músculos. Então, o alongamento não é só o fato de alongar. Lá no estúdio mesmo, eu sempre falo isso para os profs. Você está fazendo o teu aluno se conscientizar. Então, ele vai lá, vai fazer os alongamentos, ele vai começar... Nossa, eu tô com uma dorzinha aqui, meu joelho, não sei o quê. Você começa a focar para aquilo que você veio fazer. E aí, isso evita a lesão, isso melhora a concentração, melhora o exercício. Você começa a fazer a tua respiração conforme o treino. E isso é essencial, porque o treino, ele é muito mental. Na verdade, na maioria dos nossos resultados, eles só acontecem quando você modifica o mental. Então, ali no treino, o mental também tem que estar ali, naquele momento, para que o resultado aconteça. Então, isso é o primeiro foco. Por isso que eu gosto tanto de alongar antes, para te conscientizar. Aí, o segundo fator do alongamento é que você realmente, às vezes, vai ter musculaturas que, como eu comentei no início, você não vai precisar trabalhar força, porque já é um músculo que está extremamente tenso. Esse músculo é até importante que você alongue. Porque você alonga ele, vai aumentar a vascularização, então vai passar sangue, ele vai ficar mais móvel, você vai conseguir treinar melhor. Então, para mim, o alongamento sempre vai acontecer. Ele não vai acontecer em situações específicas. Às vezes, esse aluno tem uma hipermobilidade, ou então ele já veio de uma atividade, ele veio caminhando para o estúdio, ele movimentou, eu vou fazer só um alongamento específico para aquela região que eu vou trabalhar hoje. Mas o alongamento é essencial. E a gente está muito parado. E aí, a gente está parado e com a cabeça a mil. Então, é um momento ali de você conscientizar, opa, eu tenho que alongar aqui, ali, e aí a gente vai se conhecendo. Uma das coisas que eu sempre comento, né? Quando você entende o que é treinar, você não para mais de treinar. Quando você entende o que é alongar, você também não vai mais deixar de alongar. Você sente a necessidade, você chega, você já quer esticar, alongar, porque você sabe que aquilo vai te preparar para o treino. Igual fazer os abdominais também. O abdominal, ele tem um fator ali de fazer, às vezes, no início da aula, para alguns alunos, que é melhorar a consciência física do aluno e ele contrair mais o abdômen dele. Porque se você fica sentado, você não faz contração abdominal. Então, isso é básico, mas às vezes a gente esquece. E quem não é desse mundo da atividade física, não para pensar sobre isso, sobre o quanto você tem que fazer em etapas. Não é simplesmente ir lá, sentar no leg press e fazer 1000 repetições. Que seria mais fácil, não seria? Mas não é assim. Você foi falando, eu fui viajando aqui, porque eu me vi exatamente nessa situação, assim, de
precisar colocar a cabeça onde tá o corpo. Isso. Sentir que eu tô mais flexível, que eu tô mais móvel, é perfeito. E aí, eu sempre brinco pros alunos, né, e falo, não só brinco, mas eu sempre falo pra eles, quando você sair do estúdio e você continua com a tua atividade física, você tem que saber sentar numa cadeira de qualquer academia e saber se colocar nela e fazer o exercício correto. Porque você tem que aprender a sentar e saber. Falo cadeira, né? Mas qualquer máquina. Sentei nessa máquina, o que eu tenho que sentir ali? Agora eu vou fazer um exercício para coxa, dar um exemplo. Eu vou sentar, eu vou me colocar, como é que tá meu joelho, minhas costas, minha respiração, minha postura, e agora eu vou fazer. E isso é o sentido. Depois que você aprender isso, você vai para qualquer lugar. E aí eu brinco com os alunos mais jovens, por exemplo. Você vai aprender isso, mas daqui a um dia você vai morar fora, vai estudar. Isso tem que ir com você. Porque eu não vou estar aqui do teu lado daqui uns dias. E aí eu brinco uma coisa, Amanda, que eu acho o máximo. Quando um aluno meu fala que ele não fez mais reforma em casa, ele comprou uma máquina. Aí eu penso, opa, agora eu consegui. Porque a pessoa para de querer milhões de coisas e ela começa a pensar no futuro dela. Cara, mas eu ter uma máquina em casa vai valer super a pena. Porque eu vou treinar, os dias que eu não vou na academia, eu vou ter um negócio em casa, como você tem a bike. E assim, é uma quebra de crença também, porque para algumas pessoas, nossa, uma academia em casa, a pessoa tá exagerando, meu Deus, só pensa em treinar. Não, é saúde. É parar de querer algumas coisas para priorizar outras. E facilitar, né? Também. Porque às vezes a gente não tem a possibilidade de ir na academia pelo tempo realmente da vida moderna. Porque não é Mas só sem ir, a né? necessidade. É antes, é depois. Eu falo isso pra mulher principalmente, né? A mulher, ela tem 2, 3 horas de treino, porque tem a preparação, tem que comer antes, daí se arruma, aí treina, daí volta, lava o cabelo, sai com o cabelo. E tem que sair, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer o dia. Às vezes isso não acontece, porque daí ela começa a pensar, não, nem adianta eu ir. É que senão a gente vai deixando sempre pra depois, né? Sempre pra hora que vai dar. E normalmente não vai dar. Não, Então tem que caber na agenda. Aquele livro Mais Esperto que o Diabo, né, fala sobre isso, né? Porque por mais que você cometa a função de fechar todas as tuas metas do dia, sempre vai existir mais. E aí o que muda você ser uma pessoa que tem sucesso e não tem sucesso é priorizar. Sim. Porque você sempre vai estar cheio de funções e sempre você vai estar atrasado. Você sempre vai ter muitas coisas a fazer e não vai acontecer o tempo suficiente. E aí é priorizar. Então, eu quero isso mesmo? Alguma coisa vai ficar sem fazer em função daquela que realmente vale a pena. Com certeza. Quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente tem que dizer não para outras, né? Isso é uma necessidade, né? Uma coisa que uma via de mão dupla. Até falando sobre, você falou das mulheres, nós mulheres temos as condições hormonais, então é normal ter dias que você vai estar mais cansada, o teu humor vai estar instável. Várias situações nossas mudam e nem isso não é ruim, faz parte. O problema é que a gente aprendeu, às vezes a gente começou a menstruar e tal, mas vamos resolver a tólica, vamos resolver a dor. E a gente acha que sempre vai ter um jeitinho de resolver isso. Tá tudo bem, é os hormônios, a gente vai oscilar, vai ter dias que a gente vai indisposto, vai ter dias que vai ter cólica, vai ter dias que a gente não gosta de estar lá em convívio social com outras pessoas. Tá tudo bem, é isso mesmo, é o nosso hormônio falando mais alto, às vezes, nossos hormônios. E aí a gente tem que aceitar que tá tudo bem, eu vou fazer do mesmo jeito o meu exercício físico. Porque eu vejo as mulheres desistindo de serem frequentes na academia, às vezes por isso. Porque daí elas começam a se comparar, aí elas começam um dia eu não tô legal e também não vou. Principalmente após os 40 anos, querendo ou não, o declínio, né, hormonal faz a gente ficar mais suscetível ainda às nossas emoções. E aí a gente para de fazer e é o momento que mais a gente deve fazer. O importante é a gente adaptar, né? E não necessariamente desistir, mas aprender a lidar com essas situações, porque realmente para mulheres tem uma oscilação hormonal mais maior, né? Não que seja desculpa pra gente dar nomes aos nossos problemas, mas não, realmente, os nossos hormônios, eles flutuam mais, então. E essa que é a beleza, né? A dor e a delícia de ser mulher. Exato. Muito bem. Já que eu passaria horas conversando aqui sobre musculação, porque eu gosto muito, né? Hoje eu digo que é algo que me brilha os olhos também, a atividade física. Olha, então daqui uns dias
Eu acho que vai vir uma máquina aqui na tua casa. Olha só, maravilhoso, gente. Spoiler. Tomara, né? Que logo seja o teu objetivo. Que é isso que eu brinco com o aluno. O aluno vai gostando tanto, ele vai se identificando, ele vai vendo que isso é... A gente já começou nossa mini academia. Viu? Ó, falei. Tem ali, tem um altarzinho, já tem uma caneleira. E aí, isso é muito legal. E uma vez a gente tinha até isso em casa, mas não fazia. Hoje Verdade. Virar uma cabide, né? Aham. Eu tenho uma esteira em casa, virou cabide. E hoje não. E o número também de praticantes de atividade física no Brasil aumentou, era 5% a população. Agora é 6,5%. Mas eu acredito que seja muito maior o número. Sim. É um número super estimado, porque deve ter regiões que as pessoas fazem menos. Mas eu acredito que esteja em 15%, 16% já da população se exercitando. Sim. Até porque o Brasil é um país muito grande, né? E alguns locais ainda tem mais movimentação diária na sua atividade de vida, né? Sim, Não só também. numa academia, enfim. Sim, e tem muita gente que começa, ainda tem muito isso, né? Não vamos, né? Mas muitas mais pessoas fazendo. E Legal. continuando, né? Não parando, 6 meses. Mantém. Legal. Eu sempre termino os episódios, Jaque, com uma pergunta que é uma curiosidade, já que nós estamos na cozinha, que é o coração da casa, né? Falamos sobre treinar, mas vamos falar sobre comer também, né? Vamos falar de alimentação. Até porque a atividade física nos permite também ter uma variedade na alimentação, garantindo aí saúde para o corpo como um todo. E essa saúde, ela também passa pela afetividade alimentar. Então, eu tenho perguntado para os meus entrevistados receitas afetivas, comidas afetivas, ou uma receita que você goste muito, que alguém fazia em casa, ou que você mesma goste de preparar. E se você gostaria de compartilhar conosco qual é a sua receita que bate o coração mais forte. Muito legal. Eu não sou a pessoa fã da cozinha, né? Eu tento, mas eu tô num caminho ainda de formiguinha na cozinha. Tem vários alimentos que têm essa memória afetiva, principalmente, né? Pai, mãe, avós e tal. Mas uma coisa que a minha mãe sempre tenta fazer quando eu vou pra casa, que eu adoro, né? Italiano, né? Polenta, né? Mas é o frango a passarinho. Não sei se você sabe o que é. Sim. Porque eu não sei se esse é o nome, né? Mas é a polenta na forma, né? Já não a polenta fresca, né? Polenta cortadinha. Aí tem o franguinho em cima, e daí coloca no forno. Que legal. Olha como é difícil quando a gente não é ambientado na cozinha, né? Falar sobre, né? O alimento, né? Mas eu adoro isso e eu adoro saladas fortes. Então eu adoro agrião, rúcula, saladas mais amargas, porque me lembro desse momento. Que a minha mãe fazia essa refeição junto com essa salada mais amarga. Agora que você falou isso, eu me lembro também da avó ter agrião. Geralmente agrião junto com a polenta e frango em molho. Esse alimento pra mim é o que tem minha memória afetiva. Que legal. É uma coisa assim que me marca. Quando eu tento ir almoçar na minha mãe, se ela consegue, ela faz pra mim. Quem tem essa descendência italiana puxa muito para esse lado afetivo da comida, né? Usar a comida como forma de amor, de afeto. E a cozinha como coração da casa, né? Até eu sempre brinco que às vezes a gente come as nossas emoções. Sim. E, na verdade, a gente tem que saborear. Não comer as emoções, saborear, sentir as emoções. Sentir as emoções e comer a comida. Isso aí. E gostar de viver esse momento ali com a alimentação sem ser algo não pensado, né? Saboreado, né? É isso. Por isso que se torna afetivo, por não ser algo diário, cotidiano, né? Legal. Já que eu tenho pedido essas receitas para que vocês me mandem essa receita. Olha, eu vou fazer com a minha mãe, então. Pode, por escrito ali bonitinha, fala para ela dizer como que ela faz, porque a gente vai montar um livro de receitas do Te Encontro na Cozinha, só com receitas afetivas dos nossos convidados. E essa minha receita é super fácil. Quer dizer, o problema é só fazer a polenta. Sim. Que aí cada um tem um jeito de fazer, né? Mas já tem polenta pronta no mercado, também. Então não é desculpa. Facilita, tudo tem um jeito, né? Legal. Jaque, querida, muito obrigada. Obrigada por estar conosco, por tirar várias dúvidas. Como que as pessoas te encontram? Fale mais dos estúdios, como as pessoas podem te encontrar por aí. Que legal. Então hoje, quem é de Videira sabe, né? Eu tenho 2 estúdios aqui. São estúdios específicos de musculação, mas nós temos também o Pilates, o treinamento funcional. Agora também temos a luta. E um dos estúdios fica no centro da cidade e o outro fica no bairro Universitário. Nosso atendimento ele é especializado na pessoa, no atendimento mais personalizado possível.
entendendo o que essa pessoa precisa para realmente ela ter um desempenho físico melhor na vida dela. E trabalhamos de segunda a sábado. Acho que era isso, mano. Qual que é teu Instagram? Tem ali, né? Ou até dos estúdios também. Mas é Estúdio Prime. Se pesquisar, Estúdio Prime Centro, Estúdio Prime Universitário. O meu Instagram é Jaqueline Panseri. Acho que é isso. Ela vai ter todas as informações. Né? Muito bem. Jaque, muito obrigada. Ai, brigadão. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Te Encontro na Cozinha. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixe seu like, compartilhe com todas as pessoas que possam se interessar por esses assuntos e nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo e até a próxima.